O organismo tem um sistema de autorregulação. E quando esse sistema é perturbado, lembra que nós falamos no nosso encontro passado do complexo para o complicado, né? O complicado é quando eu perturbo esse sistema de autorregulação que está funcionando agora, graças a Deus a gente não sabe, porque senão você fica louco de tudo que está acontecendo aqui dentro. E o que perturba? Drenos de energia. Né? Um dreno. Então imagina que nós dois estamos aqui conversando, mas um de nós está preocupado porque um familiar está doente. Então eu estou com o meu foco aqui nesse microfone, mas estou preocupado. Então aquilo que eu tenho que falar está perdendo foco, porque eu estou drenando essa energia. Nós adoecemos muito por causa disso. São drenos de energia. Que drenos de energia? Existem drenos que vêm do mundo externo, né? Então uma situação como uma pandemia, ou a própria situação do mundo de uma maneira geral que me preocupa, mas os piores drenos são os que eu crio. Então, quando eu não me respeito, quando eu sou incoerente, como nós falamos da outra vez, da salutogênese, da patogênese, e aí o organismo perde. Aquele organismo que respondia às questões desafiadoras, fosse um agente causal como uma bactéria, ou fosse a dificuldade que eu tenho com o meu chefe. Isso traz questões, mas eu respondo. De repente, o organismo perde a resposta. E aí, aquela bactéria que já existia no contato, está dentro da pele ou está nas mucosas, ela vai proliferar. Ou aquela resposta que eu dava para um chefe que é agressivo, eu já perdi, entro numa síndrome de pânico, entro numa questão qualquer, né? Então, o que um medicamento dinamizado se propõe? A ajudar que o próprio organismo volte a ser responsável. O que é responsável? Não no sentido moral. É responder, né? Ser responsável é quem é capaz de responder. Então, até um indivíduo ter um distúrbio de saúde, ele respondia muito bem. Se eu só dou medicamentos que têm uma atuação real, mas que são eu vou mais enfraquecendo, né? Ainda mais se é repetitivo, não se for uma coisa episódica, mas se é repetitivo. Então, a proposta da medicina antroposófica é ajudar com que o organismo, ele mesmo, supere as suas questões. Estimular as defesas, né? E muitas pessoas falam, mas isso aí não tem comprovação. Olha, a medicina antroposófica está no mundo há mais de 100 anos, né? E vai cada vez mais tendo pessoas que vão se utilizando dela. A homeopatia também, todos os outros sistemas que nós chamamos de integrativos. Por que são integrativos? Porque você busca integrar o ser humano de uma forma mais completa, além da questão física, né? Então, nós falamos da outra vez do complicado, né? Quer dizer, que se eu tenho atitudes que não são adequadas nas minhas escolhas, então o meu mundo, esse meu organismo, esse meu sistema de autorregulação também vai se perdendo, né? Então, nisso também teve um caráter interessante na medicina antroposófica, que ela também olha para outras terapias, não só a medicamentosa. Então, você tem uma terapia artística, que é uma atividade com arte, seja pintura, modelagem, desenho, mas com o objetivo de ajudar o indivíduo na sua compreensão. Não é só uma coisa para passar o tempo, né? Ele tem um caráter. Você tem as aplicações externas, massagens, você tem a euritmia, que é uma forma de movimento que também tem uma atuação positiva. Você tem o aconselhamento biográfico, que é o que nós não podemos falar depois mais especificamente. Você se apoia na agricultura biodinâmica, que é uma agricultura que é mais do que não ter só, digamos, agrotóxicos, né? Mais do que a agricultura orgânica, que aí você tem toda uma preocupação com o entorno da planta, porque não adianta nada eu ter a minha terra aqui, em que eu não uso agrotóxico, mas o vizinho usa agrotóxicos, vai passar, né? Então eu tenho que ter uma proteção. Então, tudo isso que leva em consideração o ser humano na sua relação com o ambiente. Então, esses são os aspectos que a medicina tem, né? E um aspecto bastante importante que a medicina também tem, a antroposófica vê, é a questão pedagógica, né? Que é como que você educa uma criança, né? Porque, como nós falamos, que nós é que complicamos,
Se a minha educação não é boa, eu vou ajudar a pessoa, vou atrapalhar o processo de desenvolvimento dela, né? Então, lógico, falar de medicina antroposófica, os cursos de medicina antroposófica são no mínimo de 2 anos. Cada curso desse, 2, 4 anos. Mas estamos aqui tentando sintetizar de uma forma como que isso pode ajudar. Aí você pode perguntar, mas é a única verdade do mundo? Não, logicamente que não, né? Tudo que é para o bem é uma ajuda. Nós estamos falando especificamente de como a antroposofia vê essas relações. E a pedagogia entra num campo, acho que maravilhoso, porque a pedagogia, ela deve ser... Steiner disse que quem cura é a pedagogia. Né? Uhum. Não foi essa? Foi essa. O Steiner tem um verso meditativo, né, que ele fala que os iniciados antigos, né, os grandes mestres da humanidade, sabiam que, eu não vou falar a frase exatamente como ele fala, mas só para a gente trazer a ideia, doente por natureza todo ser humano é. O que cura é a educação, né? E aí nós podemos ampliar essa imagem com a autoeducação, porque a educação é uma coisa que educar significa conduzir, né? Então, aí você tem um processo pedagógico. E o que é o processo pedagógico, né? Todo esse prefixo ped, né, tem a ver com criança. O pediatra, a pedagogia, né? Então, o processo pedagógico, ele pode ser, como a gente vê a tendência atual, né? Quase que você abre a tampa da cabeça da criança e soca conhecimento, né? E cada vez tem mais conhecimento. E ou você pode não só ensinar nesse sentido, mas você pode verdadeiramente educar, no sentido de, e essa é a proposta da pedagogia Waldorf, talvez um dia a gente possa até trazer você possa trazer um professor Waldorf para falar mais do que eu tenho capacidade para falar, mas a ideia é realmente criar seres humanos livres, dentro daquele princípio que nós falamos lá da outra vez, né? Eu não vou... Como que eu moralmente me coloco perante uma situação? Eu preciso ter uma firmeza interior. E a pedagogia começa nisso, né? Então, tem até uma expressão do Steiner que, quando você fala da busca da verdade, que é essencial no desenvolvimento, quem cria as bases para o órgão da verdade é sempre um professor. Então, a responsabilidade disso, né, de você educar para ser um ser humano livre. E o professor tem que ter muito cuidado, que ele tem que ensinar o aluno a pensar por si, não pelo que ele pensa. Porque senão nós caímos naquela imagem das ideologias, de tudo aquilo, né? E do poder vigente. Na realidade, eu tenho que ensinar um indivíduo a ele pensar por si, para ele ser livre, para escolher o que ele precisa escolher. E aí a pedagogia tem essa função, assim como quando eu falo da medicina, que eu dou um remédio dinamizado para que o próprio organismo responda. Então, se você olhar, são duas coisas que estão muito próximas, né? A pedagogia e a medicina. E nas escolas Waldorf, o papel, né, do médico pedagógico, ele é muito importante. Não que o médico vá em uma escola Waldorf para ficar dando receita para as crianças. Ele vai observar como que está o desenvolvimento dessa criança do ponto de vista da vitalidade. Então, ele está ajudando neste sentido. E aí tem uma frase bem interessante que é: o professor cura e o médico educa.